eu vivi como um japonês numa escola normal, uma escola padrão japonesa. Eu lembro que a escola era muito perto de casa e quando a gente ia pra escola, a gente tinha que meio que esperar todos os estudantes do prédio no hall de entrada, aí meio que faziam várias filinhas, assim, como se fossem vários grupos. A minha grade de aulas era um pouco diferente do resto dos alunos, porque eu ainda não entendia português direito, né? E aí, família? Eu sou o Gi, ele é o Du. Esse é mais um episódio do Recash. E hoje temos o prazer de receber aqui o Thiago. Tudo bem, Thiago? Olá, tudo bom? Eu me apresento aqui? Você pode se apresentar, Tá, por favor. beleza. Eu me chamo Thiago, eu tenho 26 anos, eu nasci no Japão e eu vim para o Brasil quando eu tinha 6 anos de idade. E eu trabalho como arquiteto e também como criador de conteúdo aí desde 2020, quando começou a pandemia, como uma sequela aí da quarentena. Acho E que é isso. Muito obrigado por ter vindo, Thiago. Obrigado eu pelo Prazer convite. ter te conhecido pessoalmente também, né? É verdade, né? é um prazer te receber. E Prazer é para todo meu. começar, a gente já quer falar para você passar pra gente qual que é a sua relação com a cultura japonesa. Faz uma prévia aí pra gente, por favor. Assim, desde sempre eu tenho uma ligação bem forte assim com o Japão, né? Na minha infância, eu vivi como um japonês numa escola normal, uma escola padrão japonesa, até os meus 6 anos. Então, eu estudei até a segunda série do Fundamental 1. E aí, depois disso, eu tive que vir para o Brasil por questões familiares. Como grande parte da minha família mora no Brasil, e só os meus pais estavam lá, e, tipo, e algumas dúzias aí de parentes espalhados aí pelo mundo, lá fora. Aí meus pais estavam planejando voltar para o Brasil depois que juntasse um valor em dinheiro lá no Japão. Aí isso aconteceu em 2006, e aí eu voltei para o Brasil, mas eu não sabia falar português. Eu entendia, mas eu não sabia. E aí eu tive que passar pelo processo de aprender a língua para conseguir me adaptar ao Brasil, né? E aí, tipo, por conta disso, eu estudei 2 anos numa escola que é bilíngue, uma escola japonesa, que tem bastante valor, mantém bastante das tradições, cultura japonesa, até o lifestyle, assim, tipo, meio que a filosofia de como é uma escola japonesa, de como é seguir o estilo de vida japonês. Então tinha todo um monte de regra, assim, que você tinha que seguir, de tipo, você tá na escola, você não pode pintar cabelo, você não pode usar piercing, sabe? Então tinha todas umas regras mais rígidas, que é bem típico do que é na escola japonesa, assim, lá do Japão. Então, nessa escola aprendi muitas coisas sobre a cultura japonesa, a língua, né? Continuei estudando japonês por mais 2 anos. Eu também tive algumas aulas extracurriculares, como Ikebana, que é a arte de fazer arranjo de flores, que você tem tipo um vasinho assim com água e tem tipo um instrumento que é cheio de espinhozinho que você vai colocando ah, os ramos de flores e plantas e faz um arranjo. Aí também tem o Shodô, que é fazer aqueles traços, aquelas ideogramas, né? O pincel, o Sado, que é a cerimônia de chá. Então, tipo, eu tive contato com alguma dessas coisas nesse período que eu estive lá. E também agora que eu sou adulto, também vira e mexe estou acompanhando alguns eventos japoneses, como o Festival do Japão. Eu tô desde 2015, 16, ajudando todos os anos no Festival do Japão de alguma forma. E também, tipo, tô aí sempre nos outros eventos também da cultura japonesa. Nossa, que interessante, né? Você já entendia português. Eu entendia o que falavam, mas não sabia falar nem escrever. Eu só pegava, assim, mais ou Pegava. menos, e é isso. É que seus pais já falavam, já? Meus, meus pais, na verdade, eles são descendentes japoneses. Uhum. Só que eu consegui a cidadania japonesa porque eu me naturalizei japonês por conta que o meu pai se naturalizou japonês. Ah, Então, tipo, teve todo um processo burocrático que durou vários anos,
Aí, porque eles já moravam há uns 20 anos no Japão, então, tipo, conseguia essa possibilidade de cidadania. Aí eles conseguiram, aí automaticamente eu também ganhei a cidadania japonesa. Ah, entendi. Então seus pais nasceram Nasceram no Brasil. Meu no pai Brasil mesmo. nasceu, acho que em Bauru, e minha mãe nasceu numa cidade interiorzão, que eu agora não lembro o nome. Presidente Bernardes, não sei, não lembro. Mas seus pais, filhos de japoneses. São. Tanto seu pai quanto sua mãe, né? Meu pai é filho de japonesa, imigrante, e minha mãe é neta de japonês. Terceira e segunda geração. Ah, entendi. Aí ficaram um Certo. tempo aqui, aí voltaram pro Japão para É, trabalho, né? trabalho Ó, na época do Dekaseki, que chama, né? Que é tipo, vários descendentes japoneses foram pro Japão no período que o Japão precisava de mão de obra, tipo, de fábrica, sabe? E aí um monte de gente foi, e meus pais também foram uma dessas pessoas. Foram lá juntar dinheiro, aí depois de um tempo voltaram pro Brasil. porque Legal. para eles buscarem a cidadania japonesa, né? E você também. Então dá pra ver que a ligação com vocês, com a cultura é forte. Eu acho que sim, eu acho que sim. E agora vamos já começar falando um pouco da infância, né? Você falou que estudou, né, até os 6 anos, né? No Isso. Japão. Qual que é a sua lembrança da escola japonesa? Meu, eu lembro que a escola era muito perto de casa e quando a gente ia pra escola, a gente tinha que meio que esperar todos os estudantes do prédio no hall de entrada, aí meio que faziam várias filinhas, assim, como se fossem vários grupos. Aí o mais velho, assim, que tava na sexta série, né, que acho que o fundamental acaba na sexta série, lá no Japão, aí ele liderava o grupinho, né, para guiar até a escola. Aí ele ficava com uma bandeirinha e a gente passava por algumas ruas e ia meio que recolhendo outros alunos no caminho até chegar na escola. Aí a gente chegava lá todo com uma roupinha, assim, aquela mochila bem tradicional que agora eu não lembro o nome, que é uma mochila de couro que você usa, assim, da primeira série do fundamental até a sexta série. É muito cara e ele dura bastante. Aí eu usava essa mochilinha com meio que um coletezinho falando que, é aluno, cuidado, motoristas. Eles usavam um chapéuzinho também para chamar a atenção dos motoristas, né, para tomarem cuidado. A gente ia em grupinho, assim, até chegar na escola. Aí, chegar na escola, tinha que tirar o tênis, colocar outro sapatinho branco para usar dentro do ambiente da escola. Acho que, tipo, de mais diferente, assim, acho que era isso. Isso que eu tenho de lembrança. E você lembra, assim, o tempo de aula? Porque, assim, quando eu era pequeno, acho que não era tão longo ainda, né? De repente era um pouco mais curto o tempo Eu acho, eu acho que era em período integral, porque eu lembro que a gente também. almoçava na escola. Tanto que, tipo, cada dia da semana tinha um grupinho de alunos que iam refei- na cozinha, pegar as comidas, levar até a sala no carrinho e servir as comidinhas pros outros alunos. E, assim, essa pergunta vai ser um pouco difícil, mas você consegue lembrar mais ou menos o que serviam, assim? Porque a gente sabe que serve aqui, né? Mas, Mano, tipo, comida, tipo, arroz, é, uma sopa, alguma proteína, sei lá, carne de porco, carne de frango, tipo, não é igual as merendas aqui do Brasil, tipo, eram umas comidas mais japonesas, mas era, tipo, sempre um arroz, proteína, alguma verdura, e bebida era, tipo, ou café com leite, ou leite puro, ou suquinho, e acho que uma sobremesa que era fruta, alguma coisa assim. Entendi. Aí quando você veio pro Brasil, era integral também a escola? Essa escola que eu estudei, que era bilíngue, era integral. Ficava das 7 e pouco, 8 e pouco, até umas 5 da tarde. E no dia do rodízio da minha mãe era umas 7h30 da noite. Ficava na Nossa. escola. caramba. É que Então a dificuldade era a língua. Fora a língua, tem outra dificuldade? Teve alguma outra dificuldade assim? Acho que no começo a maior dificuldade foi a língua, porque a minha grade de aulas era um pouco diferente do resto dos alunos, porque eu ainda não entendia português direito, né? Então, os outros alunos tinham aula de geografia, história, ciências, é, outras matérias. Eu só tinha, acho que, português, matemática, tipo, educação física, arte. Não tinha
essas outras matérias, tipo geografia e história. Então, eu meio que me sentia, tipo, eu tô na escola, mas não tô tendo mesmas aulas dos meus colegas da escola, sabe? Aí, com o tempo, foi meio que me esforçando pra conseguir meio que me adaptar o quanto antes pra ficar igual aos outros alunos. Acho que essa foi, acho que, a maior dificuldade. Eu também lembro que quando eu era criança, os moleques me zoavam também, porque às vezes fazia falar algumas coisas que na minha cabeça fazia muito sentido, mas, tipo, ficava meio distorcido. Tipo, eu lembro que me zoaram porque tava procurando uma calça no acantonamento da escola. A gente foi, tipo, num retiro, assim, né? Pra fazer algumas atividades da escola. Eu tava procurando uma calça, assim, aí eu falei, nossa, cadê a minha calcinha? Só que eu não tinha associado que calcinha, na verdade, é uma roupa íntima feminina. Sim, Sim, uma calça pequena. Uhum. Aí o pessoal começou a me zoar, sabe? Então, tipo, tinha algumas coisas da língua portuguesa que eu cometia uns erros, aí era motivo de piada, assim, mas acho que não era Na verdade era É, mais porque assim, inocência do mais isso é que normal inocência. propriamente, natural, né? sim. É, E assim, como a escola era bilíngue, né? Tinha também muitos japoneses assim como você, que nasceu lá. nessa escola acho que é predominantemente japonês. Agora eu vejo que tem bastante. Até que tá bastante miscigenado, assim. Tem alguns coreanos, alguns chineses, alguns brasileiros também. Mas acho que a maioria ainda é japonês. Descendente de japonês, sabe? Eu acho que isso também acaba te ajudando, né? Porque como você não falava o português ainda, né? A A sensação comunicação. de ser diferente dos outros acho que é menor também. Por Entendi. disso. Aí, fora essa questão, você acha que sofreu muito bullying na escola? Acho que bullying, de certa forma, é normal, acho que pra todo mundo, né? Acho que nessa escola, pelo menos, acho que normal, é o normal, eu acho. Um Você pouco mais estudou, tranquilo, né? é, Porque a É, maioria também é é, japonês, né? você estuda até que ano nessa escola? estudei até 2008. Fiquei a segunda série e terceira série estudando lá. Foi, foi logo depois que você fez intercâmbio lá no Japão? Não, intercâmbio aconteceu quando eu já era adolescente. Adolescente É, já, né? estudei 2 anos nessa escola para me adaptar à língua. Aí, como viram que tava meio caro a mensalidade dessa escola, e também meu pai tinha voltado pro Brasil, porque até uns 2008 meu pai ainda estava no Japão, embora a gente minha família já tivesse voltado pro Brasil. Então, tipo, periodicamente meu pai ia pro Japão, voltava e vice-versa, porque ele ainda não tinha desvinculado totalmente o trabalho lá no Japão. Aí depois que ele decidiu voltar pro Brasil definitivamente, ele quis se mudar para a cidade de Petrolina, que é uma cidade interior de Pernambuco, fica bem em encontro com o Rio São Francisco, sabe? Bahia, Pernambuco, fica bem um do lado do outro. Aí porque meu pai tinha conseguido alguns terrenos para produzir frutas, né, para exportação, para vender. Então ele foi para esse ramo de produção de fruticultura, né? No começo acho que era para exportação, se não me engano. Aí, como meu pai queria que a família estivesse junta nesse momento, a gente acabou indo para lá todo mundo junto, assim. Eu, minha irmã, minha mãe, meu pai, todo mundo foi lá junto. E aí a gente ficou lá morando até 2012. 2012, lá em Pernambuco. Aí Nossa, Quando, aí. quando você chegou lá, você já estava falando bem português já, né? falava. Tipo, tinha alguns erros assim, mas já acompanhava o ritmo normal da escola. Mas você, como você se sentiu quando você falou, caramba, eu tenho que me mudar, eu acabei de repente me acostumar um pouco com essa rotina, com essa escola, e eu vou para um outro estado que você não imagina que de repente, acho que lá quase não tinha japonês, né? Pior que até que Ainda tinha? tinha, até que tinha. Até que tinha uma comunidade japonesa, assim, tipo, óbvio que não é igual a São Paulo, mas, tipo, Mas pelo menos tinha, tinha um pessoal tinha. ali, né? Sotaque É. diferente lá, né? Eu sofri bastante por causa do sotaque, É. porque desde sempre eu tive sotaque paulista, né? Sim, sim. Aí ia lá, falava alguma coisa, fala porta. Eu falava porta, porta, porta. Aí ficava sendo zoado pelos moleques. Mas acho que o grande choque, acho que foi a sensação de solidão, assim, sabe? Porque, tipo, eu tinha amigos da escola e tal, mas
não era a mesma coisa. Primeiro porque eu não gostava da cidade, né? Tipo, sempre fui muito mais perfil cidade grande do que cidade calma, interior. Então, tipo, era complicado porque não tinha muito o que fazer lá, sabe? Só tinha um shopping, então todo mundo que ia no rolê ia no shopping. E, tipo, uma coisa que me pegava muito na época é que não tinha McDonald's até 2010. Nossa. Então eu ficava ansiando pra vir pra São Paulo nas férias só pra poder tomar um sundae do McDonald's. Sabe? Era meio que nesse nível. Mas lá não tinha algo semelhante, de Mas, tipo, tinha uma repente sorveteria e tal, mas não era o não é a mesma McDonald's, coisa, né? sabe? Cada lugar tem seu sabor, Aí, né? quando você é criança, o McDonald's É. é o. Acho que é a maior vontade que você tem ali quando você quer comer um hambúrguer, Sim, quando eu sorvete, era essas coisas. criança também. É, Queria então. muito Aí comer Mac eu também. ficava, tipo, ansioso pra vir pra São Paulo nas férias pra, tipo, umas coisas tão, assim, besta, Simples. simples. Que é que a gente tem em cada esquina. É, então, exatamente. Aí, tipo, também era muito quente, eu não gosto de calor, então foi difícil também. Vocês ficaram muito. Quanto tempo lá? Acho, acho que uns 5 anos, eu acho. 5, 4 anos. Aí foi o período que transição da infância para adolescência. Aí também já linkando com o assunto que, que vocês gostariam de falar, sobre a questão do pelo também. Que eu, tinha postado um vídeo recentemente falando sobre uma das minhas inseguranças, que é a questão de ter pelo no corpo. E acho que foi nessa época que comecei a desenvolver uma insegurança maior, portanto que na época, tipo, tava lá, calor de 30 graus, tava de blusa moletom, assim, e não mostrava o meu corpo, tipo, não me expunha muito, de jeito nenhum, assim, na escola, assim, sabe? Não usava short. Então, acho que meio que começou, acho que mais ou menos nessa época, assim, aí também o fato de estar meio sozinho e tal, acho que acabou me deixando meio estranho na época. É um conjunto de É, fatores, né? fato- Com Primeiro certeza. é o clima, você sai do lado dos seus amigos que você acabou de fazer. São diversas Você coisas. falou que lá é muito quente, né? é. Então, por conta disso, acho que o pessoal deve falar Fala, alguma coisa, né? fala, tipo, nossa, não tô morrendo de calor, não, sabe? Mas a pessoa não sabe o real motivo, né? Tipo, acho que na época eu nem pensava muito também sobre isso, eu só usava a blusa, sabe? Nem pensava muito. Então, acho que só seguia assim, me vestindo como eu me sentia mais confortável. Na cidade eu acho que a gente fica com muita insegurança. Eu mesmo também tinha muito essa vergonha. Acho que o Gi também. Acho que é uma coisa muito natural, né? Da época. E você falou uma coisa engraçada que o pessoal fala assim, pô, fala a porta, né? Aqui a gente também, a gente veio do Rio. Então quando a gente chegou em São Paulo também, todo mundo queria que eu falasse escola, mostarda, isqueiro. Aí fala, pô, fala isqueiro. Cara, e é engraçado porque na hora é impossível. Hoje em dia dá. Dá Mas pra... assim, se for falar no automático rápido, ainda é difícil, mas Aham. parar assim. Mas na época eu não conseguia ver a diferença. Não sei se você também passou por isso quando o pessoal Pô, falava. é que nem lá no Rio, fala extra. Aqui, o certo é o quê? Será? Extra. Mano, assim, tipo, tinha algumas gírias que eu comecei a incorporar pra meio que me sentir menos deslocado lá, né? Então era uma mistura de sotaque paulista com umas gírias pernambucanas, tipo, a pessoa falava muito oxe, oxente. E aí, tipo, eu achava meio tosco, mas eu ficava Acabou se tentando. falando, né? Começava a me adaptar pra também não me sentir estranho também no ambiente que eu tô, né? Mas acho que. Ah, mas é normal. Tipo, muitas pessoas, quando vai para outro estado, falam assim, cara, eu não quero perder minhas raízes. Mas quando você chega num lugar, eu acho que é impossível você não falar as gírias locais. Com certeza. É que nem a gente chegou aqui. A gente falava que, pô, a gente nunca vai falar trampar, entendeu? Acho Mas que. acaba falando mesmo. Não, sabe qual é o pior? Porque a Inevitável, gente né? fala assim, caramba, como assim? Isso aqui é a gíria? Aí depois você começa a falar, você fala, caraca, eu gosto de falar, mano, é da hora É mesmo. da hora. Lá no Tipo, Rio fala maneiro, né? aí que a gente fala da hora, e depois fala, caraca, realmente é da hora mesmo. Quando você percebe, já tá falando as coisas. Verdade. E Você tem, morou mais tempo lá, né? 5 anos lá. É, morei. Então você pegou mais sotaque de lá, né? Quando você voltou pra cá. Acho que até que não, assim. Eu Não? peguei mais gíria do que sotaque. Mas, tipo, gíria, com cada ano vai atualizando, né? Sim, sim. Então, meio que
foi se perdendo aí no caminho. Mas tinha alguma gíria que era muito diferente assim? Você falou, caraca, eu nunca imaginei que eu ia falar isso na minha vida. Meu, eu lembro. Não é gíria, mas são, tipo, nomes de coisas que são regionais, sabe? Diferente de cada região. Que eu fiquei muito assim, tipo. Que foi quando eu descobri que lá em. Não sei se é só em Petrolina, acho que em Pernambuco de forma geral, ou Nordeste de forma geral. Descobri que grafite é lapiseira, apontador. Não, calma. Apontador é lapiseira é grafite, e grafite é ponta. É. Isso bugou muito a minha cabeça na época. Porque né, sempre foi apontador pra mim, né? Aí o pessoal falava, me passa a lapiseira, me empresta sua lapiseira. Eu ficava, Toma ó, aquela lapiseira. toma aqui a lapiseira. Só que, não, de apontar. Apontador, sabe? Isso foi uma coisa que me deixou muito assim, como assim, sabe? Não faz sentido. Nossa, isso aí eu não sabia Isso não. não tem como não bugar, cara. Meu Deus. Acho que isso foi uma coisa que me deixou muito assim, cabeça explodindo na época. E depois desse período em Petrolina, você já voltou direto para São Paulo ou foi para algum outro estado? Não, eu voltei pra São Paulo porque aí já ia entrar no ensino médio, aí ia vestibular e tal, aí acharam melhor voltar pra São Paulo pra estudar numa escola mais forte. Mas assim, esses 5 anos que você passou lá, né? Você disse que não gostou assim muito da cidade, mas com certeza tinha algumas coisas boas de lá que você lembra com carinho. Nessa época foi a época que eu tinha adotado um cachorrinho, uma cachorrinha especificamente, né? Foi um período muito bom, assim, tipo, ter um pet, acho que ajudou bastante a também não ficar meio doidinho da cabeça. Também me deu responsabilidades, de certa forma. Também acho que uma coisa que eu achava da hora lá é que como era uma cidade que ficava do lado de um rio, tinha uma praia lá, né? Que fica numa ilha, no meio do rio. E era da hora porque era uma praia de água doce. Então, tipo, você tomava banho Nossa, e a maneiro. água era doce, não era salgado igual de mar, sabe? Então eu achava muito louco isso. Tipo, nossa, é uma praia e a água é doce. Aí Sabe? fica numa ilha. É, uma ilha no meio do rio. Aí você tem que atravessar o rio. Tem que pegar um barquinho Ah, até tem que pegar a barquinho. Dá ilha. pra ir nadando? Até dá, mas. É Tem que longe, ter né? disposição. Tem que ter disposição. E acho que também tem piranha lá. Então. Eita! Aí é O embaçado, cara, o pessoal né? falou, tinha muita piranha, chega a matar, né? Porque Mas só se tiver ferida aberta, né? Ah, Tipo, sim. isso eu lembro que era muito da hora, assim. Acho que de outras coisas. hum, acho que não consigo pensar em mais nada além disso. Tipo, os colegas da escola, eu lembro que eles eram meio riquinhos, né? Então eu ficava meio chocado com o tamanho das casas. Tipo, nossa, rico, né? Nossa, olha isso. E eu também eu morava num condomínio de casas, né? E tipo, Tipo, condomínio fechado. é um condomínio fechado, tem várias casas e tal. E tipo, não era como se eu também fosse super rico nem nada. É que tipo, teve uns acordos lá que a gente conseguiu morar numa casa grande porque, tipo, eram 4 terrenos juntos. E metade era do meu tio e outra metade era nossa. Então, meio que, como era família, a gente não fez nenhum muro, né, pra dividir. Então, era um grande terreno. Então, a pessoa chegava lá e fica, nossa, você é mó rico, você tem olha o terreno dessa casa, sabe? Só que, na verdade, metade era do meu tio, né? E aí, tipo, a gente parecia que era rico também, mas, na verdade, não. Tava tendo umas dificuldades aí financeiras, mas, tipo, você olha, assim, outras casas, assim, dentro do condomínio, você fica, nossa, pessoal rico, hein? é que também por ser interior é mais normal ter essas casas gigantescas, né? Acho que a Acho que construção fica sim. um pouco mais em conta do que na cidade grande, né? Então conseguem fazer essas construções maiores. Você lembra o nome da cachorra? Safira, Safira. É qual raça? uma mistura. É uma mistura? Tipo, a vizinha, ela tinha dado cria, né? A cachorrinha dela. Aí, eu vi, fiquei, nossa, pode. Aí eu cheguei na casa dos meus pais com um cachorro e é isso. Já Só aceitaram. É meio que isso. Mas, tipo, dentro do terreno também já tinha uma cachorra que era do meu tio. Tipo,
tipo, já tinha um labrador dentro da casa, do terreno da casa, né? Ah, entendi. Aí só aumentou mais dois, que é meu tio também adotou mais um, essa cria. E essa volta para São Paulo? Como é que foi voltar a esse ritmo de cidade grande? Vários McDonald's aí pra você. Foi, Você foi um comeu. alívio. Acho que foi um dos momentos mais felizes, assim, que eu tive na época, assim. Que todas as férias eu ficava ansiando, né? Então, tipo, sempre que eu tava acordando cedo pra ir pro aeroporto, pra pegar avião, pra vir pra São Paulo, era, tipo, um evento canônico, assim. Eu me sentia, sabe, quando você vai viajar pro exterior? Eu me sentia mais da mesma forma, aquele frio na barriga, assim, tipo, nossa, Tô indo pra- finalmente vai acontecer, sabe? Aí acho que saber que eu ia voltar definitivamente pra São Paulo também foi Foi um uma alívio. grande alegria, assim, pra mim. Você tinha bastante amigo aqui já, né? Pior que não. Assim, como eu sempre me mudei bastante, desde a época do Japão, eu nunca tive, assim, amigos de longa data. Ah, sim. Então, tipo, eu tinha meus primos, né? Que na época, acho que eram os meus únicos amigos, assim, em São Paulo. Tipo, tinha uns amigos da escola antiga, mas com o tempo fui perdendo contato, não tinha redes sociais, então, tipo, era mais difícil, né? Manter contato e tal. Então, só consegui manter contato com um menino que é o que entrou nessa escola junto comigo. Aí, como os meus pais se davam bem com os pais dele, a gente manteve contato, mas eu não tinha tantos amigos assim aqui em São Paulo. Mas, tipo, minha família, assim, meus primos, assim, mas também foi se afastando com o tempo. Agora, né? Aí se formou. Quer dizer, você estuda ensino médio aqui. Aí o curso de arquitetura, foi você que escolheu mesmo ou foi influência dos seus pais? Foi eu que escolhi. É, o meu critério para escolher foi bem idiota também. Eu Como fiquei assim? pensando, pô, eu acho que eu não sou competente o suficiente para fazer engenharia. Acho que não sou tão de exatas assim. Mas eu também acho que design não dá muito dinheiro. Então acho que eu vou tentar o meio termo. Aí eu achei a arquitetura. Foi meio que esse o critério. Mas seus pais tinham alguma coisa pra você, tipo alguma ideia? Ou eles deixaram Tipo, você escolher? eles deixavam bem livres, assim, pra eu escolher. Mas tem aquela pressão, né? Tipo, ah, não, que essa área não dá dinheiro, essa área dá. E meio que você também não vai querer trampar num bagulho que não vai te dar muito dinheiro. Então eu fiquei meio nessa também, tipo, nossa, qual área será que é bom seguir? Aí eu acabei escolhendo arquitetura pra seguir. Também eu desenhava, né? Então eu pensei que eu poderia me dar bem nessa área. E hoje em dia você atua na área, né? Então É, acabou que deu certo. de certa forma sim, de certa forma sim, deu Mas você certo. gosta da profissão de. Eu gosto, tenho algumas coisas que eu não concordo na área, né? Tipo, mas acho que isso é pra todas as profissões, né? Então acho que são coisas que são problemas que faz parte de cada área. E como foi na faculdade? Foi tranquilo? Muita festa? Pior que eu nunca fui em nenhuma festa universitária. Sério? Eu só O trote foi tranquilo? Trote foi bem tranquilo. Eu só fui no trote e numa atividade que a faculdade que eu fiz fazia que chamava Gincana dos Bichos. Que Nossa. eles vendem essa gincana como se fosse um tour cultural pelo centro de São Paulo, em que os veteranos vão meio que explicando os pontos turísticos, arquitetônicos do centro e tal. Só que não era 100% verdade isso. Eles, tipo, aí, tipo, no meio do caminho, assim, no meio do tour, tinha meio que umas competições, algumas atividades, gincana, né, no caso. E aí, no final, o grupo vencedor ganhava um prêmio. Só que meio que tinha algumas coisas que os veteranos inventavam, assim, tipo, metiam o louco, falavam um monte de coisa, e a gente, nossa, legal, interessante, Vamos anotar aqui. vamos anotar aqui, né? Aí também tinha um grupo de veteranos que tava lá pra corromper os bichos, chamava Café com Leite. Porque cada grupo tinha uma cor, né? E aí o Café com Leite, ele era todas as cores. Então ia com uma camiseta branca cheia de mancha de tinta e tal em todo o corpo. Ficava bebendo as bebidas mais insalubres que existe. Nossa, eu lembro que quando eu fui como bicho, eles estavam
andando em grupo com um carrinho de supermercado que eles roubaram de algum mercadinho Nossa. em volta da faculdade. E nesse carrinho tinha uma melancia, um balde, uma escova de limpar privada, várias bebidas insalubres de universitário e Misturou com... camisinha de posto também. E o que eles faziam? Eles faziam uma mistureba com a escova, né? De de limpar vaso. privado. De vaso, que eles compravam, né? Obviamente. Pegava a melancia, pegava o balde e ficava... Aí depois pegava essa bebida, colocava na camisinha, furava a pontinha e botava pros bichos beber. Então, nossa, que insalubre esse negócio. Era meio que... Esse é o nível da insalubridade da bebida. Mas, assim, era legal. De forma geral, era legal. O trote também foi bem tranquilo, não foi nada assim... Aquele negócio que o pessoal fala, não, que trote é perigoso, o pessoal vai ferrar com você e tal. Foi bem tranquilo, assim. Foi um trote que sujou bastante. Nossa, sujou muito, assim. Se tem um trote que você sai todo sujo, é de arquitetura da Mackenzie. Que, no caso, eu estudei na Mackenzie, né? Que os caras jogam tudo, assim. Serragem, óleo, maionese, ketchup, glitter, ovo. E tinha uns veteranos que eles eram meio vacilão, assim. Eles davam um ovo pra você e falavam, ó, ou você bate e quebra no seu amiguinho, ou você quebra em você. Você fica, tipo, pô, nem conheço a pessoa, vou fazer isso, né? Aí você ficava nos dilemas, assim. Também eu lembro que um dos bichos da minha turma bebeu Nike Shot. Sabe o que é Nike Shot? É uma bebida É. dentro do Nike Shot. Eles botam uma bebida dentro de um tênis da Nike de algum bicho e botam pra beber. Nossa. Tinha um pouco de insalubridade, mas nada assim, violento. Então, Thiago, como que foi gostar de dança assim? Começou a dançar. Mano, Você dança muito bem, mano. A gente Parabéns, viu no cara. vídeo Obrigado, lá que você obrigado. manda bem. Tô me esforçando aí. Mas eu comecei a me interessar pela dança, assim, de querer fazer aula foi por causa de um amigo meu. Mas acho que o primeiro contato que eu tive com a dança foi quando eu fiz aula de teatro. E no 9º ano, eu fiz 1 ano de teatro, porque fui forçado pela minha mãe, porque ela queria que eu perdesse um pouco vergonha de falar em público. Então ela me botou pra fazer teatro, assim, e na aula de teatro tinha meio que um aquecimento antes, né? Que o professor botava em projeção um Just Dance, sabe? Uma musiquinha do Just Dance, e o pessoal ficava lá no palco dançando pra dar uma esquentada. Aí eu ficava olhando assim, tipo, eu tinha muita vergonha, então eu não cheguei a fazer essas dancinhas do Just Dance, mas eu via o pessoal se divertindo e eu ficava tipo, nossa, parece ser muito legal, né? Aí eu comecei a me interessar um pouco pelo Just Dance. Aí, tipo, eu lembro que eu tinha comprado o jogo, assim, pra jogar também, aí eu comecei a sentir um gostinho, sabe, pela dança. Só que ainda era aquilo, né? Bem duro ainda, bem básico. No máximo brincava assim de Just Dance, era isso, sabe? Não que soubesse dançar. E aí, quando eu entrei no ensino médio, eu voltei a estudar japonês também. E aí eu voltei para essa escola que eu estudava logo no começo, assim, quando eu vim pro Brasil. Que lá tinha curso de japonês por fora, sabe? Pra quem é ex-aluno. Aí eu voltei para essa escola fazer aula de japonês e aí eu recuperei contato com alguns amigos da época e também conheci mais algumas pessoas. Aí algumas desses novos amigos que eu fiz, eles dançavam free step, que é uma dança que também era conhecida como Rebolation também, antes de viralizar o Rebolation do Léo Santana. Aí, tipo, acho que na época era febre também essa dança, porque, tipo, era mó legalzinho, eletrônica e tal, pezinho rapidinho, assim, Aí eu via o pessoal dançando, assim, nas festas, assim, de formatura da escola, e tava falando, nossa, muito legal isso aí. Tipo, parece ser muito doido, assim, você chega numa festa e começa a dançar. Aí eu comecei a querer aprender um pouco do free step e tal, eu aprendi o base,
e, tipo, algumas pequenas variações, mas nada assim muito, nada grande coisa assim, sabe? E aí fiquei só nisso. Sei um pouquinho de free step e tal, é isso. Mas não cheguei a fazer nenhuma aula de dança até então. Aí, linkando com a questão da faculdade, porque foi uma situação na faculdade que me fez querer fazer aula de dança, que foi a situação que eu tava na atlética de tênis de mesa na época, acho que no primeiro ano da faculdade, e eu tava muito revoltado com o meu técnico, porque ele cobrava seriedade, compromisso dos atletas, mas ele mesmo não era comprometido com a função dele. E aí acho que o que foi a gota d'água para mim querer sair do tênis de mesa e mudar para dança foi quando num dos campeonatos de tênis de mesa, o nosso time ir no campeonato, só que o técnico ter faltado e a gente ter descoberto que ele faltou porque tava de ressaca, porque tava numa festa no dia anterior. Nossa. Aí eu fiquei muito revoltado porque era mó climão, né? Porque a gente tava lá competindo, aí pausava, aí o time do oponente tinha um técnico lá falando, ó, o cara é um bosta, só continuar o ritmo aí, a gente só ficava olhando pra cara do outro, tipo, né, tamo perdendo. Pois é. Vamos continuar sendo humilhado? Vamos. É isso, né? É isso. Então era meio humilhante isso. Aí eu decidi que queria sair e, tipo, queria continuar fazendo alguma coisa, né? Como hobby, como alguma atividade física. E aí nessa mesma época calhou de, tipo, um amigo ter falado que tá rolando aula de dança de um tal de Sung, que ele é um grande dançarino. Ele dava aula, assim, lá na Zona Sul, na Praça da Árvore, no estúdio, que fechou já. E aí, falei, por que não, né? Aí eu fui lá pra experimentar e tomei gosto pela coisa e desde então fui fazendo aula de dança. Então eu comecei a fazer aula de dança em 2019. 2019? 2018. 2018. Agosto de 2018 eu comecei a fazer aula de dança e desde então fui fazendo. Aí vira e mexe ia, voltava, parava, mas sempre Aí fazia pegou uns gosto cursos. mesmo pela dança. Eu acho muito divertido. Tipo, primeiro porque acho que não tem uma competição quando você vai fazer aula de dança. É você contra você mesmo, sabe? Tipo, você tentando se esforçar pra conseguir executar aquele passo, mas não tem aquele negócio, tipo, você tem que vencer o fulano, igual esporte, sabe? É Eu uma nunca evolução gostei própria. muito de competição nesse sentido. Então foi uma coisa boa, assim. Aí, Desde então não parou mais, né? Desde então não parei mais. Aí vira e mexe, tô fazendo aula aí, workshop também, de alguns amigos que são dançarinos também. Vocês apresentam algum lugar? Você se Eu, apresentou? Algum lugar? eu Não, né? odeio me apresentar. Eu Sério? nunca me apresentei assim de dança, nunca me apresentei. Eu só gravei vídeo de dança, tipo, porque eu acho mais divertido também ficar um negócio mais eternalizado, sabe? E, tipo, se você errar, tudo bem, só regravar. mas realmente, né? Fica uma zona de conforto, fica uma coisa mais à vontade, né? Sem tanta pressão. É, Acaba que fica mais seguro. E outra coisa, além de arquiteto, você também é influência, né? Você fala sim. bem sobre o K-pop, né? Os K-drama, também sobre os animes, né? Quando Anime nem tanto, mas. Às também vezes faz parte do faz seu parte que eu repertório, gosto. né? Eu gosto. Faz parte que eu gosto. Mas assim, quando você começou a criar esse gosto por isso, pelo K-drama, pelo K-pop, é desde pequeno? Eu comecei a acompanhar K-pop em 2014, porque algumas amigas minhas gostavam. Inclusive, essas amigas eram dessa escola japonês. Então, elas me introduziram pro K-pop. Então, tinha duas amigas que gostavam muito de K-pop. Na época, elas gostavam muito do EXO e do BTS. E queriam que eu escutasse. Só que na época tinha muito aquele preconceito, acho que todo homem tem com K-pop no começo. Não, que aqui esses caras estão usando maquiagem, nossa, ó, coisa de bichinha e tal, os negócios assim, né? Eu lembro que ficava com esse preconceitozinho. Só que aí ela fala, não, dá uma chance e tal. Aí eu comecei a ouvir. Tipo, óbvio que no começo eu estranhei, né? Porque é uma coisa totalmente diferente de qualquer coisa que eu tinha visto. Primeira vez que tinha visto homem usando maquiagem, sabe? Aqueles delineados, sombra e tal. Aqueles cabelos super diferentões, porque naquela época
era mais diferentão, assim, os cabelos, maquiagem também. Só que com o tempo eu comecei a gostar, assim. Comecei a escutar alguns grupos masculinos, alguns grupos femininos e tal. Aí quando eu percebi, já tava gostando. Aí desde então acompanho, assim, não sou aquele fã, tipo, que fica, nossa, noite virado pra ver live de um idol que eu gosto. Não sou isso, não faço isso porque tem que viver, trabalhar, tem outras coisas pra fazer, né? Mas, tipo, eu acompanho, assim, sabe, comeback, as músicas aí que estão lançando, eu sempre tô acompanhando. Só essa parte de meio que vida deles que eu não acompanho muito. Sim. Não, Foi mas isso que te levou a fazer taekwondo? Eu fiz, mas é porque meu amigo, ele fazia e falou pra fazer. Eu também tava interessado em fazer alguma luta, que isso foi no 9º ano, que eu estudei um ano numa escola mais de bairro, antes de ir pro ensino médio, né? Pra estudar no Objetivo, que era uma escola um pouco melhorzinha e cabia no orçamento. Aí nessa escola eu conheci um cara que ele era coreano. E, tipo, ele era, acho que, um dos únicos asiáticos, assim, da minha série. E aí, tipo, ele fazia e tal, aí, tipo, por que não, né? Aí a gente foi fazer aula junto. Aí ele já era, tipo, faixa vermelha, tal, todo fodão, e era um humilde faixa branca, né? Só que, tipo, eu achava divertido o bagulho de ficar chutando e tal, era bem relaxante de chutar aqueles bagulhos de ficar saco de pancada, sei lá. Mas Nossa. não teve nenhuma relação com K-pop. Nossa, mas Ah, ok. Taekwondo é muito da hora mesmo. Os Mas você movimentos bem continuou? legais. Eu fiquei 1 ano e meio só, depois parei. Não cheguei a dar continuidade. Mas ele ajudou bastante na dança também. É, é por causa do chute, né? Das pernas. Mobilidade com o pé, ele Mobilidade, ajudou né? bastante. Sempre achei muito interessante o Taekwondo. Ele é um... Realmente, o chute é muito da hora de ficar assistindo. E de você chutar aquele estofadinho, né? Pra É, fazer esse tipo de treino. E a apresentação é madeira, né? a madeira, nossa, dói. Nossa, Dói pra caramba. tem uns caras que eu vejo fazendo Taekwondo que eles fazem aquele salto, vai lá em cima, chuta madeira, né? Tipo, É, caraca, é isso é só impressionante, as né? faixa preta. Tipo, eu aprendi umas lá, mas ainda mais simplesinha. E aí, vamos falar mais da sua carreira de influencer, né, cara? Como foi pra você começar? Você já se imaginava, tipo, fazer vídeos? Não, pior que não. Foi, tipo, uma coisa do nada, assim? Aconteceu, como eu falei antes, aconteceu durante a pandemia, né? Que todo mundo surtando dentro de casa, quarentena e tal. Aí na época a TikTok tava viralizando, todo mundo começando a usar TikTok. Aí eu fiquei, nossa, legal, o que é isso? Aí ia lá, nossa, que legal esses vídeos, dancinha e tal. E de certa forma eu comecei a gravar vídeo no TikTok pra fazer dancinha pra não parar de dançar. Porque não podia fazer aula. Então, no começo eu fazia dancinha. Tipo, aquelas trend ou uma É, coisa sua? tipo, as trendzinhas de dança, assim, óbvio, não é um pouco mais elaborado, assim, mas era basicamente dancinha. E aí me veio, assim, uma ideia de, e se eu falasse sobre umas coisas que sempre vinha na minha cabeça, assim, falava com meus amigos, mas, tipo, nunca mudava. Que era o lance, tipo, das minas ficar, nossa, asiático, pá, quero muito casar com asiático, não sei o quê, ficar cego por asiático. Ficar, mano, bagulho estranho isso, sabe? Aí, e tipo, você via que quando você tá no meio, assim, na comunidade de K-pop, você vê que tem vários podres, assim, que, tipo, não- só a galera sabe, né? Tipo, de alguns caras que é mais famosinho usar a fama, usar o fato de ser asiático pra pegar as minas menor de idade, essas coisas, né? E, tipo, ninguém falava nada, e quando falava, geralmente era porque, tipo, era brasileiro falando pra outro brasileiro, e aí brasileira, né? No caso, brasileira falando pra brasileira, e essa brasileira que recebeu esse alerta falava que era inveja porque ela tava saindo com um coreano, um asiático, e a outra menina não tava. Então, meio que como se tivesse perdendo a credibilidade porque o conselho veio de uma brasileira, sabe? Aí eu pensei, pô, se vier de alguém que é asiático. Aí eu fiz meio que um vídeo assim. Foi o primeiro vídeo que viralizou. Acho que na época
bateu 50 mil visualizações, se não me engano. Que foi meio que um vídeo clickbait, tipo, o que você deve saber se você quer namorar um asiático, alguma coisa assim. Aí era um chamado clickbait, aí depois falavam, não é exatamente assim. Não é porque a pessoa é asiática que a pessoa é gentil, é igual uns personagens de drama e tal. Aí começou. Aí eu falei, nossa, tem um potencial aí. Eu comecei a fazer uns vídeos sobre isso também. E também mesclar com um pouco de K-pop também, porque eu gosto bastante. Então eu comecei a fazer vídeo de humor relacionado a K-pop. E também, tipo, de vez em quando fazer esse tipo de vídeo mais de conscientização. E aí, quando percebi, já tava com um número bom assim, a ponto de não valer mais a pena desistir e jogar tudo no lixo, sabe? Aí, então, desde então, tô aí criando conteúdo na internet. Mas foi rápido assim pra você subir de seguidores? Foi uma coisa mais Não, eu acho que eu calma? tive um crescimento meio devagar. Acho que, de certa forma, porque eu nunca fui muito de ser muito apelativo, assim, no meu conteúdo. Então, tipo, eu não biscoitava muito, assim, era bem sutil quando biscoitava. Primeiro porque na época eu namorava, então queria evitar problemas também dentro do meu relacionamento, então eu não fazia esse tipo de coisa. Não fazia nada muito apelativo, então acabava que demorava pra crescer mais, né? Então, acho que por conta disso eu senti que o meu crescimento como criador de conteúdo demorou e acho que continua demorando um pouco. Agora comecei a explorar mais coisas porque eu tô solteiro e tal, aí comecei a fazer colaborações com mais pessoas, explorar novos tipos de conteúdo e tal. Mas acho que de forma geral foi lenta. E você lembra qual que foi a sua primeira meta de seguidores que você bateu? Em quanto tempo? Acho que quando bati 10k, acho que dentro de um mês, eu acho. E aí eu vi que, nossa, acho que dá pra tirar alguma coisa disso, né? Caramba, Bateu foi rápido, muito hein? rápido, né? 10k. 10k em um mês. Mas isso foi no TikTok, não foi no né? Instagram. No TikTok, ganhar seguidor é muito mais fácil do que no Instagram, pelo menos na época. Na época, sei lá, acho que você ganhava tipo uns 10k por mês, assim. Mas óbvio que agora tá um pouco diferente, É bom que você bate 10k já começa a engajar, né? Uhum. Em um mês. Caramba, foi muito rápido, né? Mas no Insta assim também, pra você bater essa Não, sua no meta. Insta demorou muito mais. Tanto que a quantidade de seguidores que eu tenho no TikTok e no Instagram é bem diferente, assim. No TikTok eu tenho 186 mil. No Instagram eu tô com quase 70 mil. E... Então, tipo, eu tenho mais ou menos o dobro, um pouco mais que o dobro de seguidores no TikTok do que no Instagram. Então, tipo, entrou muito mais fácil. Mas aí agora, como as coisas do TikTok não tá ajudando muito, então eu meio que parei de gravar, assim, postar vídeo no TikTok. Aí eu tô mais focado no Instagram, que aparentemente é mais relevante pro mercado das marcas, sabe? Publicidade, né? Publicidade, assim. Mas aí, o que seus pais acharam quando você falou, cara, eu vou gravar TikTok, Instagram, eu vou pra internet? Eles tiveram alguma reclamação? Foi tranquilo? Acho que não tem nenhuma reclamação, primeiro porque eles nem entendem o que é, tipo, o que eu quero dizer quando eu falo gravar vídeo. Porque meu pai até hoje acha que eu gravo vídeo pro YouTube. Ele acha que eu sou youtuber. Ele até hoje acha isso. Aí toda hora eu tenho que ficar corrigindo. Não é YouTube, é Instagram, é TikTok, outras coisas. Então, tipo, eles não entendem muito bem como funciona. Então, meio que... tem número bom, tá entrando dinheiro, tá entrando parceria, publicidade, legal. Não sabem exatamente o que eu faço. Você lembra a primeira pub que você fez? Primeira pub... Acho que foi... Não foi pub, foi permuta, da Daiso. Sabe a lojinha de Daiso. $1? Sim, sim. Então, foi no carnaval de 2022. Eles enviaram uma caixinha, assim, cheia de snack, assim. Eu lembro que fiquei mó feliz, que foi a primeira permuta que eu ganhei. Aí, tipo, tinha vários doces, assim, vários snacks e tal. Aí tinha que gravar pra divulgar os produtos e tal. Acho que foi a primeira. Aí, tipo, teve uma época que eu tava no Kawaii também. Que
na época valia a pena ser influencer local lá, porque eles pagavam até que bem. Só que aí, com o tempo, eles foram meio que aumentando as cobranças, diminuindo a monetização, aí eu decidi sair. Mas acho que foi isso. Esses foram os primeiros jobs e dinheiros que entraram como influencer. Aí se botar na balança arquiteto ou influencer, qual que você gosta mais? Arquiteto ainda dá mais dinheiro. Infelizmente, ser arquiteto ainda é o que tá me dando sustento. Mas se pudesse. Mas se Você- pudesse gravar Cara. conteúdo assim, eu ficava o dia inteiro gravando conteúdo. Eu tenho um baita inveja de quem só tem que se preocupar em gravar conteúdo. E, nossa, eu tenho que organizar muito bem essa rotina, porque, tipo, quem é CLT, quem faz grava conteúdo, tem que estar lá, horário comercial, trabalhando. E aí, depois do trabalho, você ainda tem que pensar, gravar vídeo, editar vídeo. Eu só consigo gravar vídeo, assim, final de semana. Ou quando eu tento aproveitar algum rolê, tipo, eu tô fazendo alguns reviews de restaurante mais focado em restaurante asiático. Aí, tipo, ia num rolê assim, aí começava a gravar e tal. Aí comecei a tentar otimizar essas coisas, né? Mas, ou gravava no final de semana, de manhã, assim, ficava o dia gravando, ou gravava de madrugada, assim, durante a semana. Nossa. a gente É entende cansativo. muito bem, né? Você que edita mesmo, faz É eu isso. que edito. Cara, é difícil mesmo trabalhar e ser influencer. Fazer tudo isso. É complicado, mas. Você não tem filhos, né? Não. Se você tiver um filho, cara, fica tudo mais difícil. Eu digo assim, questão de tempo. Espero não ter, espero continuar não tendo até um tempinho aí. É porque você precisa de tempo e quem tem filho exige, o filho exige muito seu tempo. É, Mas é a melhor coisa que existe, ser pai. Mas, tempo ao tempo. deve ser. Mas, pô, o mundo vai acabar daqui 30 anos, né? Não vale a pena botar o filho no mundo agora. Então, você Pelo não- menos eu penso assim. E você pretende ir pro Japão, pra Coreia, né? Pretendo. Coreia. Eu pretendo fazer uma viagem sozinho, ou pelo menos com meus amigos, pro Japão e pra Coreia do Sul, assim, tipo, eu já fui pro Japão algumas vezes, mas fui pro Japão ou com meio que não com tanta liberdade pra explorar, sabe, as cidades. Então, tipo, já tinha um roteiro planejado, não podia simplesmente sair. Tipo, quando eu fiz o intercâmbio pro Japão, foi pela essa escola de japonês. Aí a gente fez meio que um caravana e foi pro Japão, já tinha todo um roteiro e tal. Como eu era menor de idade na época, tinha horário pra voltar, mesmo tendo horário livre e tal. Então, tipo, acabou os compromissos do dia, livre, mas vocês têm que estar de volta às 7h30 no hotel. Aí você tinha que correr, assim, pra chegar no horário. Nossa, Era algo não dá pra mais fazer quase regrado, nada, né? Não Então era não dá pra livre, fazer livre. muita coisa, assim, tipo, querer explorar um beco, assim, sabe? E quando eu fui com minha família, tinha algumas limitações também, porque eu fui com os meus tios também, então eles não sabiam nada de japonês, então era eu e meu pai sendo intérprete e tradutor o tempo todo. A gente tem que visitar os familiares também, né? Mas acho que foi mais pra turistar mesmo. Tipo, algumas cidades a gente foi pra visitar os familiares, mas o foco era mais turistar, assim, sabe? Então, tinha uma certa limitação de mobilidade também. Não podia simplesmente sair, andar sem rumo e voltar meia-noite pra casa, sabe? Diferente quando você tá sozinho, né? Então, por exemplo, quando eu fiz intercâmbio pro Canadá, eu fui sozinho. Então, foi uma experiência totalmente diferente, que, tipo, não tinha que dar satisfação pra ninguém, só saía, voltava a hora que quisesse, tipo, eu tinha que dar satisfação, mas só pra família que me hospedou, né? Que eu fiquei de sim. homestay. Mas, tipo, eu era maior de idade, não tinha muito, assim, restrição. Me avisa quando voltar, se tem a chave. Beleza, me avisa mais ou menos o horário que for voltar, pra ver se eu preciso fazer sua janta ou não. Era apenas isso, sabe? Então, tipo, era muito de boa, assim, me aventurei pela cidade de Vancouver, assim. Foi divertido, foi Ficou divertido. quanto tempo lá? Fiquei mais ou menos um mês Ah, em Vancouver. um mês. Aí eu fiquei fazendo meio que um curso intensivo de inglês. Aí fiquei lá em Vancouver durante quase um mês, um pouco mais que um mês, e fiquei uns 3 dias em Toronto para visitar o meu primo. Lá no Canadá a gente sabe que tem um Chinatown lá muito chinês. Tem. Também tem muitos imigrantes japoneses.
pelo que eu reparei, não tem tanto imigrante, tem mais nativos, tipo, tem bastante taiwanês, tem bastante coreano, tem bastante japonês, mas não é descendente, sabe? Tipo, porque você tá na rua, você vê várias pessoas falando várias línguas diferentes. Então, tava na rua, de repente tava ouvindo gente falando em coreano, de repente tava ouvindo gente falando em taiwanês, ou em mandarim, tinha gente falando em japonês, e era uma mistura muito louca, assim. Caraca, que diferente, né, isso. É bom que a família que você ficou é de boa também, né? É, e também a família que eu fiquei era filipina. Então foi o Ah, era primeiro contato Filipina. com pessoas filipinas que eu tive. Caramba, Oh, que legal, legal, né? É, foi E muito a comida doido. filipina? É muito doce. É muito doce? Tudo que eu comia era doce. Tipo, eu comia macarrão, ficava, nossa, macarronada e pá. Comia, era doce, cara. Comia carne, era doce. Aí ficava, caraca, tudo é doce aqui, meu Deus. Mas era bom, pelo menos? Tipo, era bom, assim, mas era sempre doce e Mas você queria apimentado. alguma coisa diferente, É, né? eu queria alguma coisa salgada pra, sabe, tirar um pouco do açúcar. E não tinha um salzinho na casa deles pra você jogar um É, então, pouco? tinha vezes que eu tacava um sal, assim, no macarrão pra ver se dava uma neutralizada. E eles foram de boa também? Foram de boa, sempre foram bem de boa, assim, a família. Mas, Mas, sua família teve que receber alguém ou não, não era? é que essa família de homestay, eles meio que já trabalham com isso, né, de receber intercambistas. Então, vira e mexe tem intercambista japonês, intercambista de outros países. Então, meio que a escola já indica essas famílias pra receber. Então, tipo, eu recebi, quando eu comprei o pacote e tal, viagem, o curso e tal, já veio também homestay. Aí eu vi o nome e fiquei, nossa, que sobrenome diferente. Será que é latino? Porque a maioria dos nomes, sobrenomes filipinos é um sobrenome latino, porque eles foram colônia espanhol. Os espanhóis colonizaram a Filipinas, então tem uma época que os nomes eram tudo meio que latino, sabe? Tipo, Cruz, Silva, sabe? Silva acho que na espanhol, mas tudo bem. Da Cruz, assim, era uns nomes meio assim, sabe? Aí ficava, tipo, será que é uma família, sei lá, porto-riquenha, uma família latina? Aí eu cheguei asiático, fiquei, quê? Como assim? Não, aí eu perguntei, tipo, vocês são asiáticos? Porque pelo seu nome eu pensei que fosse, sei lá, de algum país da América Central, sabe, México. Aí, não, são os filipinos, Aí se que sentiu mais em doido. casa. Aí eu perguntei, tipo, por que o sobrenome, né, ser latino e não um sobrenome asiático? Porque eu imaginava que fosse um sobrenome asiático, né? Aí eles explicaram que na época da colonização espanhola, meio que queriam introduzir nomes espanhóis, língua espanhola lá em Filipinas. Nossa, mas eu imagino que 90% das pessoas ia ter a mesma surpresa que você. A gente mesmo não imaginava. E você lembra qual que era o sobrenome deles? É, putz, acho que o pai era Ervin, e a mãe. Nossa, eu não lembro o nome deles. Eu tenho eles adicionados no Facebook, mas eu não lembro o nome deles, não. E o sobrenome, você lembra mais ou menos qual que Acho era? que o do pai era da Cruz. Da Cruz. É. O da mãe eu não lembro. Eles têm filho? Eles têm um filho caçula e uma menina de mais ou menos acho que 9 anos. A menina acho que tinha uns 6, a menina tinha uns 9, assim. Então, Thiago, vamos falar um pouco sobre família agora? Como é a sua relação com a sua família, seus pais, sua irmã? Minha relação com a minha família, acho que sempre foi bem de boa, assim, apesar das distâncias e tal, sempre foi bem tranquilo, sabe? Tipo, como meu pai sempre trabalhou em outro lugar, a gente não tinha tanto contato com meu pai, assim, né? Tipo, por exemplo, quando a gente morava no Japão, ele vira e mexe tava indo para outras cidades e tal, e voltava tarde da noite, porque ele meio que tinha a função de contratar outros brasileiros para trabalhar no Japão. Então, às vezes, tinha que ir para outra cidade, aí usava o carro dele. Eu lembro que o carro dele era tipo tipo uma minivan, sabe? Que, tipo, é um carro que tem 7 7 lugares? lugares e tal. Aí ele tinha meio que um pseudo tablet que é tipo um. Não sei nem explicar, tipo
uma tela, assim, com uma caneta e ficava digitando, desenhando. Não era um tablet, era sei lá, um pseudo-tablet, sei lá, não sei o nome daquilo. Que eu achava muito legal. Aí ficava entrevistando as pessoas e contratando as pessoas, né? Então, tipo, não tinha muito contato, assim, porque meu pai chegava tarde do trabalho e quando a gente veio pro Brasil, ele continuou lá por um tempo e ficava, tipo, vai e volta, sabe? Aí ficava, sei lá, um mês aqui no Brasil e depois voltava. Então não tinha tanto esse contato com meu pai. Aí mesmo em Petrolina também. Não, Petrolina foi o contrário. A gente tinha contato direto, mas a gente não tinha contato com o resto da família. E aí, depois que a gente voltou para São Paulo, continuou um pouco esse lance de meu pai estar em Petrolina e a gente está em São Paulo. Então, assim, de forma geral, a gente não teve tanto contato com o meu pai. Então, acho que também por conta disso a gente sempre foi bem frio nesse sentido de tratar, tipo, questão afetiva, sabe? Tipo, tanto que teve uma época que acho que minha mãe falou, sei lá, te amo. Aí eu achei muito estranho. Eu fiquei, nossa, que cringe isso. Nossa, que estranho. E porque, tipo, a gente nunca demonstrou afeto nesse sentido, sabe? Tipo, falar, eu te amo, sabe? Eu acho que é asiático em geral, né? Então, É, eu não sei se é, tipo, normal pra todas as famílias asiáticas, assim, ou, tipo, foi uma coisa muito, sabe, que eu vi aquilo que... Quando meus pais, tipo, deram selinho também, eu fiquei, gente, que coisa estranha, sabe? Uma coisa que eu nunca vi na minha vida e, tipo, do nada acontece. Então, tipo, a gente, a gente sabia que um se importava com o outro por conta, acho que mais de presentes, demonstração de afeto através de atos de serviço, sabe? Mas não por palavras de afeto. Então, tipo, a gente sempre soube que era bem unido nesse sentido, tipo, a gente conversava bastante, então meus pais sempre foram bem abertos a me ouvir, tanto que acho que esse lance de faculdade, a área que você vai seguir, sempre foram bem de boas. E também acho que falar sobre problemas, assim, da adolescência também, como eu era o irmão mais velho, eu tava falando algumas coisas que eu falava que, tipo, pô, isso poderia ter sido melhor se vocês tivessem mais presente nesse quesito, sabe? Aí pra minha irmã acho que talvez tenha ajudado um pouco mais nesse sentido, sabe? É, mas assim, foi bem de boa, assim. Ah, mas eu posso te falar que a gente aqui já entrevistou diversos orientais. Eu acho que o padrão é muito parecido da questão dos pais. Essa questão de afeto é um pouco mais difícil, é um tabu para as outras gerações antes da nossa. é uma barreira, né? É, Uhum. daqui para frente eu acho que muda muito. A gente com nossos filhos já é totalmente diferente. Mas acho que a linguagem de amor da geração anteriores, né? É diferente. Essa questão de eu faço isso para você, eu compro isso para você, são atitudes diferentes. Sim. E aí, que nem você falou, questão de dar um selinho. Cara, eu acho que eu nunca vi meus pais dar um selinho. Você já viu o seu? Então, não é uma coisa que é uma coisa muito comum, assim, É, dos foi uma orientais. coisa muito assim, tipo, quê? Que isso, sabe? É estranho. É, Diferente, né? Porque a gente não tá acostumado. E aqui é muito normal a gente ver beijo e tudo mais, esse afeto de abraço, algo mais caloroso. sim. Mas e você com a sua irmã? Vocês têm uma distância de idade muito grande? A Tem gente uma tem relação uma boa? diferença de 6 anos. Acho que é uma diferença boa, assim, de idade, pelo menos se pensar financeiramente falando, porque aí já deu tempo do mais velho terminar a faculdade, se livrou das contas, aí e é pra pagar a outra. Mas também, tipo, acho que minha relação com minha irmã também sempre foi bem de boa, assim, a gente sempre se gostou bastante, se apoiou bastante, a gente não tem, tipo, briga de irmãos. Acho que na época que brigava era mais na época que era criança, sabe? Eu lembro que, tipo, a gente já fez umas coisas meio zoadas um pro outro. Tipo, ter grudado o chiclete no cabelo dela sem querer. Mas foi sem querer. Que eu tava querendo fazer, sabe, aquelas bolhas de chiclete. E a minha irmã tava no meu colo jogando algum joguinho no computador. Aí fui fazer a bolha e de repente. Aí grudou no cabelo. Eu fiquei, nossa, e agora? Aí eu cortei
pedaço que tinha grudado, pensando, nossa, nem vão reparar, né? Aí minha mãe descobriu logo em seguida. Aí também tem outra vez que minha irmã, no caso, é, me derrubou da escada, que aí a gente foi. Então a gente era meio idiota, né? Porque a gente falou, vamos fazer uma competição, vamos ver quem vai chegar até o primeiro andar subir na escada. Aí fui subir na escada, só que aí minha irmã me puxou, né, pra não deixar eu subir mais. Aí eu perdi o equilíbrio, aí eu caí no guarda-corpo da escada, só que o guarda-corpo, a parte de estrutura complementar era não é arame, é cabo de aço. Então, tipo, ele tinha uns 3 fios de cabo de aço, assim, só que não ia aguentar uma criança de 12 anos apoiando totalmente nela. Aí arrebentou, aí eu caí um lance de escada. Só que, tipo, não aconteceu nada, só chorei e é isso, sabe? Ainda bem que não quebrou nada, Não né? quebrou, nunca quebrei nada, então foi meio que isso, assim, que eu lembro, assim. Aí, fora isso, tem algum familiar assim, muito próximo, que você quer falar também sobre? Então, eu queria aproveitar também para falar, acho que sobre a situação do meu primo, o meu primo Gustavo. Ele agora tem 14 anos, se não me engano, ele tá no ensino médio agora. Só que ele sofre de uma doença rara chamada distrofia muscular de Duchenne. E é uma doença que não tem cura por enquanto e é uma doença degenerativa, né? Então, por conta disso, ele tá meio que cada vez mais perdendo os movimentos do corpo. Só que aí, há uns 2 anos atrás, assim, 1 ou 2 anos atrás, saiu uma vacina, assim, nos Estados Unidos que ele inibe a evolução da doença. Aí, como surgiu essa esperança, a gente decidiu abrir um Instagram para o meu primo e também abrir uma vaquinha para o meu primo e queria, tipo, acho que aproveitar essa oportunidade para divulgar, né, o Instagram e a vaquinha, que o Instagram se chama gu_duchenne, e a vaquinha tá no link do perfil dele, né, que eu agora não lembro o código da vaquinha, mas vira e mexe agora, ele tá produzindo conteúdo sobre a situação dele, né? Sobre a rotina dele. E todo dia tá sendo uma luta, assim, que é difícil, é difícil. Tipo, ele é uma criança, um adolescente já, né? Só que ele tem o tamanho de uma criança de 8, 9 anos, por conta do tratamento paliativo dele, que é a base de corticoide, né? Então, a puberdade meio que tá sendo inibida, de certa forma. E, tipo, pra ir pra escola, ele precisa ir de carrinho motorizado, porque ele tem dificuldade pra andar já, ele tem dificuldade pra se levantar. Então, meio que a gente tá correndo contra o tempo, sabe? Então, queria aproveitar essa oportunidade pra divulgar ele e pedir doações caso possa ajudar. Acho que é isso. Cara, é uma situação muito difícil, né? Mas eu tenho certeza, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Que vocês vão conseguir e ele vai Sim, conseguir inibir essa doença. Com tomara. certeza. Amém, né? Amém, amém. Ah, Estamos todos na eu, torcida. eu falei o valor da vacina? Acho que não, né? Não, pode Pô, falar a aí. vacina só custa uma bagatela de 17 milhões de reais. A- Por enquanto, a gente já conseguiu arrecadar 400 mil. Não chega nem perto, mas já é alguma coisa. Então, a gente tá se esforçando aí, tentando entrar em contato com pessoas influentes para ver se consegue arranjar o dinheiro quanto antes. Também, a gente também tá... Os meus tios também já estão tentando um apelo judicialmente também, para ver se o governo custeia o valor da vacina, mesmo que seja parcial. Então, a gente tá lá, correndo atrás. É isso. Mas de grão em grão vai encher, vai dar certo. Sim, Se Deus quiser, vai dar tudo certo, irmão. A gente tá aqui na torcida também. Acho que o pessoal de casa também vai. Ah, e o legal é que ele também está começando a produzir conteúdo para falar sobre, né? Isso é muito sim, interessante para as pessoas também entenderem um pouco mais a fundo o que está acontecendo. E eu acho que assim fica mais fácil para as pessoas poderem ajudar. Com certeza. sim. É que acho que meus tios viram que tem várias pessoas que têm alguma doença,
seja degenerativa ou outro tipo de doença, que, tipo, através das redes sociais conseguiram a cura, né? Ou a vacina, o tratamento. Então, acho que é uma forma legal, assim, de expor e conseguir, de alguma forma, correr atrás para arrecadar o dinheiro de uma forma honesta. Pra ajudar ele o quanto antes, né? Porque é É. um valor bem É bem alto. elevado. Ah, mas as pessoas vão ver esse vídeo, vão sensibilizar e vão ajudar sim, né? Se Deus quiser. A gente vê direto que tem muitas vaquinhas aí com situações parecidas assim e sempre as pessoas têm essa questão de querer ajudar. Então, Sim, sim. acho que é momento de pensar bem positivo e vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai sim. E agora voltando um pouco mais, continuando falando um pouco sobre família, né? A maioria da sua família ainda tá aqui no Brasil ou tá lá no Japão? Acho que uns 80, 90% da minha família tá no Brasil. Tipo, a maioria em São Paulo, mas tem parentes aí em Pernambuco, Rio, Minas, São Paulo, Curitiba, espalhado aí pelo Isso, Brasil. pelo Brasil inteiro. Mas também tem parentes, assim, espalhados pelo mundo, assim. Eu sei que tem um primo na Suíça, um primo no Canadá, Estados Unidos, Japão, sabe? Tá por aí. Mas esses seus parentes, esses 80, 90% que tá aqui no Brasil, eles têm a intenção de realmente ficar aqui mesmo ou é aquela intenção de vou ficar um período e depois voltar pro Japão? Ah, não, todos eles são já brasileiros, Já brasileiros é, descendentes. já são descendentes, É, né? já é a terceira, quarta geração, maioria. Sim. Não, Aí você só quer viajar só pro Japão e É, Coreia, né? às vezes, só às passar as vezes férias. nem Japão e Coreia, viagem padrão, Estados Unidos, Disney, e olha lá. É mais Brasil, né? É, Não, a gente pergunta porque é a um outro que gente, tem interesse, assim, de querer conhecer Japão, Coreia do Sul, assim. é, a gente pergunta porque a gente entrevista, né, algumas pessoas, digo chineses, né? Tem muitos que vêm pra cá, se apaixonam e quer ficar, né? Tem uns que querem voltar, né? Mas muitos vêm e se apaixonam. E isso são pessoas nascidas lá, nem são tipo descendentes, são pessoas nascidas lá que vêm, gosta da cultura, gosta do país e tem essa vontade de já ficar e permanecer, né? Tem bastante coisa legal aqui no Brasil, apesar da insegurança, da falta de segurança. E, Thiago, pra finalizar, você tem algum conselho pra dar pro pessoal de casa? Conselho pra dar pra pessoal de casa? Pode ser para quem quer ser influencer, uma pessoa que quer ser arquiteta, ou uma pessoa que quer se tornar algum profissional. Ah, eu acho que seria mais, acho que o pessoal que gosta da cultura asiática, eu acho. Acho que é o lance de tomar cuidado quando for fazer perguntas para os asiáticos, para os criadores de conteúdo asiático, que algumas perguntas chegam a ser meio invasivo e às vezes meio sem noção. Tipo, já perguntaram, como que faz pra conseguir um namorado asiático, um namorado coreano? Ou, você é da onde? Tipo, querendo saber da onde você veio, só que numa situação que você tava flertando, sabe? Tipo, em vez de querer perguntar o meu nome, queria saber a minha ascendência antes, sabe? É umas coisas meio sem noção, assim, que você fica, pô, desnecessário. Ou perguntar, tipo, você é... Que eu ouvi do Rafa, né? Que perguntaram se ele é da China ou da Coreia, só que o user dele já tava escrito CEO da Coreia. Coreia. Você fica tipo, pô, sabe? Umas perguntas mó desnecessárias. Então toma cuidado, eu acho. Que chega a ser meio chato algumas perguntas. Bom, Thiago, a gente queria agradecer a sua participação, você ter compartilhado essa história do seu primo, Eu que falado agradeço um aí pelo pouco sobre a convite. cultura, um pouco sobre a sua vida também. A Seus gente ficou, pais. sim, a gente ficou muito feliz em receber você. Eu fico agradecido aí pelo convite. Foi muito bom essa Muito experiência. obrigado, viu? Você é sensacional. Você dança muito. Obrigado, obrigado. E muito prazer ter te conhecido também. Prazer Obrigado, todo viu? meu. Obrigado. Então é isso, família. Que vocês continuem acompanhando a gente e sigam nossas redes sociais. Deixem os comentários. Tamo junto, família.